Sintam-se cumprimentados todos os internautas e telespectadores do canal Conversas Filosóficas. Aqui é Antônio Oliveira Felipe, moderador do canal Conversas Filosóficas. Estão aqui ao meu lado esquerdo dois ilustres filósofos que irão abordar em torno da política, concretamente como está sendo feita a política em Moçambique, tendo em consideração que as eleições presidenciais se avizinham. Deste modo, passo a palavra para que cada um deles possam se apresentar. Muito obrigado, chamo-me Marcelino Sumaila Bujate, mais conhecido por Marcel Ghost. É a terceira vez que estou neste canal para dar o meu contributo e hoje aqui trago o pensamento de Platão naquilo que diz respeito à política. Já depois iremos olhar para o contexto moçambicano. Obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite e sintam-se cumprimentados todos os telespectadores. Respondo em nome de Sebastião Daniel Nhampule. Aqui irei dar aquela que é a reflexão filosófica em torno da vida política em Henry William, no que diz respeito à razoável forma de viver num Estado. Então, obrigado, devolvo a palavra ao moderador. Muito obrigado. Dizer que para o tema do dia de hoje é a política em Platão e Eric, uma reflexão em torno da política em Moçambique. Desde já, tenho que dizer que a política ela é uma palavra de origem grega, que é polis, que significa arte ou ciência de governar. O termo polis, traduzindo em português, ele significa cidade. Deste modo, passo a palavra ao ilustre Marcel Ghost para que possa dar o conceito de política. Sim, obrigado mais uma vez. Como o moderador disse que a política é a arte ou a ciência de governar, e para Platão também não foge disso. Ele destaca muito mais política sendo como um leme, maneira de conduzir uma cidade. Então, para Platão, olha também para esse aspecto de conduzir o povo, de fazer as melhores formas para uma cidade ou um povo como a mesma deve viver. Desde já passo a palavra ao ilustre Sebastião. Eu gostaria de saber como é que é a política em Eric. Muitíssimo obrigado. Segundo Eric, ele define a política como a compreensão do cidadão vivendo no Estado. Isto é a ação razoável, sensante, visando a satisfação de todos os cidadãos. Neste caso, a política seria a maneira eficaz ou razoável de satisfazer os cidadãos que fazem parte de um Estado. Obrigado. Sim, olhando naquilo que é o Estado, aqui nos interessa saber como é que é constituído um Estado em Platão. Muito obrigado. Para Platão, ele chama mais de estado ideal, não é? Então, estado ideal para Platão é um estado que é constituído por três classes, que é a classe de artesãos, guardas e governantes. Artesãos, já estamos a falar de lavradores. Então, na classe de guardas teremos a falar dos polícias, dos alfas de segurança, já aqueles que garantem a defesa numa cidade ou no estado, sim, a defesa e segurança. Então, governantes encontramos filósofos, não é? Os mais estudados já encontram-se na terceira classe, que é a classe de governantes, porque Platão também vem dizendo de que o homem é autossuficiente. Então essa autossuficiência, ele não pode ser três coisas ao mesmo tempo, deve existir em classe. Então o estado ideal em Platão deve ter essas divisões, essas subdivisões: classe de artesãos, guardas e governantes. Obrigado. Ilustre Sebastião, e nos interessa saber também como é que é um Estado em Eric. Muitíssimo obrigado. É de salientar que Eric, primeiramente, ele não fala de uma teoria de Estado, mas sim levanta questões pertinentes a uma forma de viver de um Estado razoável, ou melhor, que pode trazer ao Estado benefícios que vão ditar
a consecução do fim último do Estado, que é garantir a convivência do modo razoável a todos que fazem parte desse mesmo Estado. O Estado em ERIC deve encontrar-se organizado em seguintes aspectos, onde ele salienta a presença da linguagem, do diálogo, para melhor se compreender o Estado ou para melhor estruturar-se o Estado. São relevantes esses dois itens, que é a linguagem nesse caso e o diálogo ou a discussão, mas a discussão aqui falada não é a discussão que muitos de nós poderemos estar a pensar no que quando vemos pessoas a discutirem sobre assuntos banais. Não, aqui estamos a falar de uma discussão apaziguada, em que dois interlocutores vão discutindo para melhor tirar soluções. Obrigado. Sim, aqui já foram apresentadas as classes, como devem ser, ou seja, como deve ser constituído um Estado em torno dos pensadores ou filósofos Eric e Platão. Eu gostaria de saber em quantas formas, ou seja, Platão divide o governo em quantas instâncias? Sim. Platão traz cá 3 tipos de governo, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. Quando a monarquia é corrompida, vira tirania. Quando a aristocracia é corrompida, vira oligarquia. E quando a democracia vira corrompida, também vira demagogia. Então, a melhor forma de Estado para Platão é monarquia, sendo subgoverno de um rei filósofo. Mas quando essas corrompem todas, ela prefere ficar com a demagogia, porque ainda existe uma liberdade, ainda há liberdade. Embora o povo não esteja a viver como a Constituição quer, mas ainda há uma liberdade de expressão ali. Sim. A minha pergunta vale para o ilustre Sebastião: como é que é constituído o Estado em Eric? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tendendo a resposta da questão aqui colocada, Eric não foge muito naquela que é a organização do Estado, colocando no topo a classe dos governantes, colocando na base os poderes, assim que estamos a falar do poder legislativo, o poder executivo. São constituições que fazem parte de um Estado, mas que essas constituições, está lá o homem. Em todas as constituições que fazem um Estado, está lá o homem como um cidadão ou como um ser de relações. Conforme eu disse no início, que Eric vê o homem como um ser de relações, um ser que se identifica com a linguagem para poder melhor se expressar nas suas relações com os outros. Sim. Tendo em conta, como eu posso dizer, eu havia afirmado na minha introdução que as eleições presidenciais se avizinham. Aqui nos interessa saber qual é a finalidade de um Estado, quais são os deveres de um Estado ideal em Platão e assim como em Eric. Sim, para Platão, a finalidade de um Estado não foge muito quando olhamos para a virtude em si, de forma geral, a virtude ética. O Estado deve fazer com que o povo esteja bem, sim, em liberdade, em harmonia e tudo. Então, o fim do Estado deve ser assim. O Estado deve olhar para quem ele mesmo governa, não olhar só para aquilo que ele quer que seja feito. Sim. Muitíssimo obrigado a essa questão. O moderador aqui estava a questionar. Avizinham-se os tempos de eleições cá no nosso país para que haja um governo justo ou razoável. Dizer que para Eric, conforme eu estava a dizer, a questão da linguagem é a principal
ou coloca-se no foco do pensamento de Eric no que diz respeito à participação dos cidadãos no ato da eleição ou no ato de eleger. Enfatiza que os candidatos à presidência, nesse caso, devem manter essa discussão junto com os seus com o seu povo, neste caso, deve manter a discussão aberta. Isso podemos dizer que no ato de apresentar seus manifestos, cada candidato deve abrir uma exceção para ouvir o povo no que o povo deseja, quais são as petições do povo, para poder melhor compreender e melhor executar a sua governação. Conforme Eric dizia que todo homem tem direito à palavra ou tem algo a dizer, embora algumas das palavras sejam em algum momento satisfatórias, insatisfatórias, inúteis, úteis, mas todo homem tem direito à palavra, porque essa é a característica que identifica o homem no Estado. Conforme ele dizia, o cidadão é a presença do homem falante como particular no universal concreto. Isto é, o homem só pode ser visto como um cidadão dentro do Estado quando tem direito a uma palavra ou quando dá alguma coisa para esse Estado. Isso falando, né? Expressando as suas ideias, expressando o que ele deseja dentro do Estado. Obrigado. Aqui os representantes do filósofo Platão, por um momento, afirmou que o dever de um Estado é de garantir a liberdade, a justiça, olhando naquilo que o país de Moçambique enfrenta. Será que o povo moçambicano goza dessa liberdade que um Estado deve proporcionar? Sim, essa é uma pergunta provocante, mas é para ser respondida assim. Moçambique, o tipo de governo de Moçambique é democracia. O governo do povo, é o povo quem decide quem deve os governar. Por exemplo, agora estamos em eleições. Cada partido está fazendo a sua manifestação, está a prometer em si que deve ser na democracia. O candidato promete e o próprio o povo analisa e olha para quem irá já votar. Agora, o que acontece é que o povo está meio que revoltado nas últimas eleições. O povo sempre tem reclamado. Por exemplo, já ouvi muita gente a dizer que no tempo de campanha somos valorizados e quando o candidato sobe ao poder já não olha mais para o próprio povo. Mas também verificamos que tem outros que ainda preferem estar naquele partido que ainda está no poder, embora existam alguns que dizem de que não, aqui não há justiça, não há liberdade de expressão. A liberdade de expressão cá em Moçambique está em causa. O povo reclama, diz que quando o povo, um indivíduo moçambicano às vezes pode ser quase que castigado quando diz o que pensa. Liberdade de expressão é dizer o que a pessoa pensa. Então, olhando para a democracia de Moçambique, há uma decadência. Decadência porque o povo quando reclama sempre que é o mesmo partido no poder, aquilo é mal para o povo, assim como para os governantes, porque nenhum governante gosta que quando passa das eleições as outras pessoas passem reclamando. Então isso se presume que em Moçambique a democracia moçambicana está em problema. Agora só vamos aguardar qual será o resultado dessas eleições, porque você vê, eu vi sair pelas ruas, vi o que foi a campanha, não é? Os mais velhos, os jovens agora tem uma divisão, tem uma linha divisória. Se for já ver, como se for já entrar no TikTok, Facebook, em redes sociais, o que está acontecendo ali é quase uma revolta, não é? Suca para cá, suca para todo lado,
não posso mencionar quem diz isso, mas estamos a ouvir isso. Então, quando há, é claro que na democracia isso é preciso, não é? Essa manifestação toda é precisa, mas quando o povo já reclama de coração, já é um problema para o próprio país. Deve-se verificar de que quando o povo reclama, porque democracia, o patrão é o povo é quem manda, quem deve subir. Agora, se alguém sobe, o povo continua a reclamar, já não há uma harmonia, entre o povo e os governantes. Então, aqui nós devemos olhar mais para esta perspectiva, essa problemática que está a existir entre os governantes e o povo. Sim. Aqui, Ilustre Sebastião falou em torno dos candidatos à presidência. Por um momento, ele afirmou que no ato da apresentação do manifesto, o candidato deve dar palavra ao povo e ouvir aquilo que o povo necessita. Caso o candidato seja eleito o presidente da República. Neste caso, interessa-me saber, será que aqui esta abordagem de Henrique acontece na atualidade, isto em Moçambique? Será que o povo tem essa liberdade de expressar no ato da apresentação do manifesto? Atendendo a essa questão, é assim. Essas visões de Eric são visões que, sendo implementadas num estado, num país, iriam trazer muitos benefícios, iriam trazer aquilo que nós iríamos chamar de uma paz sustentável ou uma democracia sustentável. No que diz respeito à apresentação do manifesto dos candidatos à presidência, é visto que o povo em si só vai lá escutar o que o candidato tem por prometer, mas que este povo não é dado nenhuma palavra em alguma situação de campanha para que o povo em si possa dizer, ou a outra parte, porque é visto que lá se faz um palco onde o candidato vai lá subir, ou o representante do candidato vai lá subir, vai explanando, vai dizer aquilo que é o manifesto. E é observado alguns manifestos mesmo que colocam o povo em situações de extrema dúvida ou de extrema, posso dizer, de extrema, numa situação em que o próprio povo não tem como dizer que isto não, isto sim. Em que sentido? Onde você chega, abate o coração da pessoa, ele não tem mais força de continuar a andar. É por isso que certos debates apelam que o povo moçambicano volte à razão, que é a característica essencial do homem, para poder fazer o sufrágio, tendo em conta a questão da racionalidade, que é a característica do homem. Não temos a liberdade no ato da campanha, que seria muito importante, conforme o nosso filósofo Eric aqui enfatiza, dizendo que a discussão é importante na medida em que vai interditar a velha luta, a atitude mais primitiva. A atitude mais primitiva, nós todos sabemos que antigamente tudo partia ou tudo terminava na guerra, para se verificar o mais forte. Nas últimas eleições, se bem me lembro, são municipais, houve alguns manifestos de certos candidatos que dizem supostamente terem perdido injustamente os votos, mas que não se sabe qual é o certo. Então, isso deve ser motivo de um debate, em vez da manifestação, uma sentada, uma discussão, um debate para melhor poder resolver esses problemas, porque no ato da manifestação há lá violência, há lá agressões físicas, psicológicas, abusos e infraestruturas danificadas e muito mais. Então, para uma democracia ou para um governo sustentável, deve-se pautar
no diálogo, deve se pautar na discussão, onde os candidatos devem ir ao encontro do povo e ouvir primeiramente do povo para depois apresentar aqueles que são os seus manifestos. Sim, muito obrigado. Dizer que então, ele aborda em torno de 3 classes neste caso: classe dos governantes, dos artesãos e dos guardas. Aqui é interessante saber, será que o país de Moçambique dispõe dessas 3 classes? Obrigado. Sim, em Moçambique temos essas classes. Se formos a ver, tem agricultores que trabalham diretamente com o Estado, e tem na classe de guarda temos polícia, os militares, a defesa em si, a segurança nacional, e temos os governantes, que são esses administradores, ministros. Agora, o problema é, quando olhamos para o pensamento de Platão, ele dizia que só deve estar na classe de guarda quem nasceu com a habilidade de ser um guarda. Agora, quando olhamos porque quando olhamos para Moçambique, o índice de corrupção sobe. O RH, o recurso humano, quando já estão a fazer recrutamento de alfa segurança, por exemplo, o RH pode não olhar nem para a postura, nem para o conhecimento que aquela pessoa tem. As entrevistas eu não sei como é que são feitas. Nós podemos ir para um estabelecimento, encontramos uma pessoa ali, aliás, numa instituição, encontramos ali uma pessoa na recepção com um comportamento inapropriado. Você encontra uma pessoa no atendimento, seja nas escolas, bancos, você encontra uma pessoa ali, logo de manhã está zangada. Não é que zanga porque está onde não deveria estar. Por isso que Platão enfatizava que só tinha que ser artesão quem nasceu com a habilidade de um artesão, tinha que ser governante quem tem aquele espírito de governar. Estamos a ter governantes que olham mais para o seu próprio bem, não para o povo. Como o meu colega que disse, que quando tu queres prometer, olhe para a situação do povo, ou coloque o povo ali a falar. Campanha tinha que ser assim. Vai para uma localidade, chama um representante, entra ali e diz que para esse povo não tem água, na nossa aldeia não há aquilo, ou melhor, na nossa província tem problema de isto até aqui. Agora, não, você como candidato não pode só sonhar dizer que eu vou dar aquilo, porque justiça não é dar aquilo que você acha que deve dar. Não, tem que olhar para a situação da própria pessoa. Olhando para o que o Platão diz de que em cada classe deve existir quem tem capacidade para exercer aquela função. Nós não podemos colocar para a classe de guarda quem nasceu com a habilidade de ser um artesão. Haverá um déficit ali, haverá uma poria. Então, só deve ser governante quem tem habilidade para ser um governante. Sim. Sim, essa pergunta vai para o ilustre Sebastião. Tendo em conta que as eleições se avizinham, eu gostaria de saber, será que o voto deve ser feito pela razão ou pelo sentimento? Muitíssimo obrigado, mais uma vez. Face a essa questão, eu gostaria de apelar a todos moçambicanos para que os que vão assistir este debate, para que voltem à natureza do homem, que é a natureza racional. Neste caso, o voto deve ser executado em função da racionalidade do homem. Por quê? Porque muitos de nós olhamos a história em si do nosso país. Aqueles lutaram, aqueles não lutaram, aqueles fizeram aquilo, aqueles não fizeram aquilo, mas deixamos de trás o que aqueles fazem. Então, é esse convite que nos é apelado, ou que nos é feito para que voltemos à racionalidade para melhor efetuarmos o ato da votação. Devemos olhar em todas as situações, em situações de mudanças, desde 1975 até hoje. O que
realmente acontece, qual é o índice de desenvolvimento que o nosso país tem, contando com todos os recursos que o nosso país beneficia. Obrigado. Sim, aí ficou a dica. Na opinião do filósofo Eric, o voto deve ser feito pela razão e não pelo sentimento. Para finalizar, tenho aqui como última questão: olhando pelas abordagens que os dois grandes filósofos acabaram de apresentar, Eric e Platão, eu gostaria de saber, será que Moçambique vai em concordância com aquele pensamento que os dois filósofos apresentam ou não? Sim, aqui Platão é como dizemos que é um mítico, foi um filósofo mítico. Ele trazia ideias, ele trabalhava na base de ideia. Quando ele diz estado ideal, quer dizer como um estado deveria ser. Então, quando olhamos para Moçambique com todos esses problemas, nós ainda temos que lutar para sermos tal igual ao estado ideal de Platão. Ainda temos que trabalhar muito para sermos tal igual como com o estado ideal do Platão. Nós estamos muito longe de ser isso, como eu vim dizendo aqui, que quando ele estabelece as três classes, embora ele, a melhor forma de governo para ele, embora seja monarquia, mas ele também diz que quando todas se corrompem, ele prefere a demagogia. Porque ainda tem liberdade de expressão. Então nós podemos pegar essa demagogia, transformar em democracia, uma boa democracia. Então para isso ainda temos que trabalhar muito para estarmos próximos ao estado ideal do Platão. Sim, a mesma pergunta vale para o ilustre Sebastião. Gostaria aqui de saber, olhando para as abordagens que o Eric apresenta, será que o país de Moçambique vai em concordância com o seu pensamento ou não? Muitíssimo obrigado. Face a essa questão, é de salientar que estamos ainda um pouco retardados quando olhamos para os ideais ou o estado razoável que foi colocado pelo Eric. Temos ainda que aprimorar ou fazermos o uso correto da linguagem que nos foi dada, não só para comunicar, mas sim para resolvermos as nossas diferenças, para resolvermos os nossos problemas, para banirmos os conflitos internos que nos apoquentam. E dizer que para um estado razoável devemos ainda aprimorar a questão da discussão ou do debate, neste caso, porque é o debate que vai diminuir, porque na medida em que duas pessoas conversam, uma pessoa vai tender a mudar de realidade ou vai tender a mudar certos comportamentos que vinha tendo. Então, nesse caso, o debate, se for implementado de uma maneira justa, partindo das classes mais baixas da sociedade, ouvindo aquilo que a sociedade inferior deseja, aquilo que a sociedade inferior precisa, subindo em escalão para melhor entender aquilo que é um estado razoável proposto pelo Eric. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos à fase final da nossa entrevista. Peço aos internautas que se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para não perderem bastantes novidades que a gente vai apresentando ao longo da semana. Obrigado.